Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 115 da jornada Leia a Bíblia Inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler 1 Crônicas, capítulo 11, 12 e 13. Então, se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilha essa playlist com seus amigos. Sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 11 de 1 Crônicas vai dizer assim: Então, todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei, era o Senhor quem fazia saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, seu Deus, lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre o meu povo de Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi, rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por meio de Samuel. Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, que moravam naquelas terras. Os moradores de Jebus disseram a Davi: Vocês não entram aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, isso é, a cidade de Davi, porque Davi disse: O primeiro a atacar os jebuseus será o chefe e comandante. Então, Joabe, filho de Zeruia, atacou em primeiro lugar e foi feito chefe. Assim, Davi morou na fortaleza, por isso ela foi chamada de cidade de Davi. Ele foi edificado a cidade ao redor desde Miló, completando o círculo, e Joabe renovou o resto da cidade. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. São esses os chefes dos valentes de Davi, que os apoiaram valorosamente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei segundo a palavra do Senhor no que diz respeito a este povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos 30. Este brandiu a sua lança contra 300 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazer, filho de Dodo, o Aoita, que era um dos 3 valentes. Este estava com Davi em Pas-damim, quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Havia ali uma plantação de cevada, e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, defenderam-no e mataram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus tinham acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: Quem me dera beber água do poço que há junto ao portão de Belém? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor e disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocar em risco a sua vida? Pois arriscaram a sua vida e trouxeram. Assim, não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no
no tempo de neve. Matou também um egípcio, homem de 2,20 metros de altura. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo do tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre dos que os 30. Porém, não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Os heróis dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elana, filho de Dodo de Belém, Samote, Arorita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Ibzaer, Anatotita, Zibicai, Usatita, Ilai, Aoita, Marai, Netofatita, Elede, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeã, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmevete, Baurumita, Aliaba, Salbonita, Bene-Azem, Gizonita, Jonathan, filho de Zag, Ararita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, Mequeratita, Aias, Pelonita, Esrom, Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, filho de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, Amonita, Naarai, Berotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabede, filho de Alaia, Adina, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, Mitenita, Uzias, Asteratita, Samá e Jeiel, filho de Otão, Aroerita, Gediel, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaã, Itimá, Moabita, e Eliel, Obed e Josiel de Zobã. Bastante nome difícil, hein? Capítulo 12. São estes os que vieram a Davi em Ziclag quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis. E eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para arremessar pedras com fundas e para atirar flechas com o arco. Os parentes de Saul, da tribo de Benjamim, eram os seguintes: Aiezer, o chefe de Joás, filhos de Semá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e chefe deles, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, os Coraitas, Joelã, Zebadias, filho de Jeroão de Gedor. Dos Gaditas passaram-se para o lado de Davi, quando ele estava na fortaleza no deserto. Homens valentes, homens de guerra preparados para a batalha, armados de escudo e lança. O rosto deles era como de leões,
e eles eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Eram Ezer, o chefe, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atrai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanai, o décimo primeiro. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens e o maior valia por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes falou, dizendo: Se vocês estão vindo pacificamente e para me ajudar, eu os recebo de todo o coração. Mas se é para me entregarem aos meus adversários, não havendo maldade em mim, que o Deus dos nossos pais o vejam e o repreendam. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe do grupo dos 30, e ele disse: Somos seus, ó Davi, e estamos com você, filho de Jessé. Que a paz, sim, que a paz esteja com você, e que a paz esteja com os que o ajudam, porque o seu Deus é quem ajuda você. Davi os recebeu e os colocou como capitães de tropas. Também de Manassés, alguns passaram para o lado de Davi, quando ele veio com os filisteus para lutar contra Saul. Na verdade, Davi não ajudou os filisteus, porque os governantes destes, depois de se aconselharem, o mandaram embora, pois diziam: a causa de nossas cabeças, eles passaram para o lado de Saul, seu senhor. Portanto, quando Davi estava voltando para Ziclag, passaram para o lado dele, de Manassés, os seguintes: Adiná, Josabade, Jadiel, Micael, Zozabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares em Manassés. Esses ajudaram Davi contra a tropa inimiga, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, mais homens vinham a Davi para o ajudar, até que se formou um grande exército como exército de Deus. Este é o número de homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor, dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a guerra. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a batalha, 7.100, todos filhos de Levi, 4.600. Joiada era o chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 chefes de sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram fiéis à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome na casa de Deus, de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir e proclamar Davi como rei. Dos filhos de Isacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens, de Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000 treinados para ordenar uma batalha, de todo o coração. De Naphtali, 1.000 capitães e com eles 37.000 com escudo e lança.
dos danitas preparados para a batalha, 28.600. De Azer, dos capazes para sair à guerra e prontos para a batalha, 40.000. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, providos de todo tipo de instrumento de guerra, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem na batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Também todo o povo de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham feito provisões. E os vizinhos de mais perto e também os mais distantes, como de Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram comida sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulas e sobre bois, a saber, provisões de farinha, pasto de figo, cachos de passas, vinho, azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia muita alegria em Israel. Davi consultou os capitães de 1.000 e os capitães de 100 e todos os chefes. Capítulo 13, desculpa. E então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e os sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades e com os seus arredores, para se reunirem conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi reuniu todo Israel, desde Sior, no Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus, e Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, foi a Baalá, isso é, a Kiriat Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante do qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uza e Aió conduziram aquela carroça. Davi e todo Israel se alegrava diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpa, liras, tamborim, símbolo e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca. E ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso, Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. E é isso, a nossa leitura de hoje. Percebo que a gente está repetindo algumas coisas, porque Crônicas vai trazer algumas histórias, né, que a gente já leu também em 1º e 2º Reis, mas aí com alguns detalhes diferentes ou alguns enfoques diferentes. Então é sempre muito bom a gente estar relembrando que a gente já leu, mesmo que foi recente, e lembrar algumas outras coisas, né, como é essa passagem onde Davi foi trazer a arca e ele se esqueceu, né, ele não levou em consideração a forma certa e ele fez da forma que ele achava melhor e gerou algumas consequências não tão boas. Então ele precisou parar o que ele estava fazendo e verificar qual era a melhor forma, retroceder, analisar. Então que isso aí fique também de lembrete pra gente, né? Às vezes a gente tá fazendo as coisas no frenesi e algumas coisas nos parece ser muito certo, mas é sempre muito importante, né? A gente parar e analisar se está de acordo com a vontade do Senhor, orar, pedir direção,
para que não venha acontecer então alguma coisa que venha nos parar na marra, né? Nos parar de uma forma trágica e que seja dolorida. Então, sempre que possível, né, a gente precisa estar aí analisando se as nossas condutas, se as nossas decisões estão sendo de acordo com a vontade de Deus. Amém? E é isso. Essa é a nossa leitura de hoje. Um beijo da Sá e até amanhã!